Existe um papo muito conhecido sobre ser o cara certo no lugar certo, só que infelizmente na hora errada. E isso, meu irmão, acontece o tempo todo, principalmente no futebol. Sabe aquele jogador que tem a cara de determinado time, que poderia vestir aquela camisa por anos e brilhar por muito tempo naquele clube, que em pouco tempo no time ele já chega, ganha o coração da torcida, o respeito do torcedor e dos dirigentes, mas que infelizmente as coisas foram acontecendo de maneira que ele acabou sendo o jogador certo pro clube certo, mas na hora errada. E isso acontece muitas vezes no futebol. E hoje eu queria falar com vocês sobre um caso exatamente desses. O Gary Medel é um desses jogadores que a gente pode dizer que com certeza tá na história dos maiores jogadores de futebol do seu país. No caso, do futebol chileno. Tem uma baita carreira também no futebol europeu, é ídolo em alguns clubes que ele passou e foi um cara que quando acertou com o Vasco da Gama, muito torcedor não sabia se era uma boa escolha, principalmente pelo alto salário. Mas em pouco tempo no clube, ele ganhou o respeito e a admiração da torcida, só que as coisas acabaram indo por um caminho que nenhum torcedor conseguiu imaginar pro final da passagem dele no Cruz Maltino. O Medel foi de dúvida a referência no Vasco e de referência para um jogador importante que foi encostado e sem espaço no clube. Chateado com toda essa situação, o Medel acabou largando o Vasco da Gama para ir seguir o seu destino na América do Sul. Mas você não faz ideia de como é que as coisas acabaram pro zagueirão e onde é que ele tá agora. Mas fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, não tem problema. Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora no canal e já deixa um like no vídeo. Olha, deixa eu te contar uma boa, tá? Esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore. Você já conhece o aplicativo do SofaScore? Cara, é simplesmente fantástico. É um aplicativo que na verdade é uma ferramenta para quem é apaixonado por futebol e quer saber mais sobre o jogo. O SofaScore é uma ferramenta utilizada até por profissionais de futebol, caras que trabalham em clubes gigantes como Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que trabalham no futebol europeu ou em outros clubes da América do Sul, utilizam o SofaScore para ter acesso a dados de jogadores, para saber em que área do campo eles atuam, mapa de calor, quantos dribles certos, desarmes, passes assertivos, quantas partidas e minutos jogados aquele cara tem. E aí você fala, Rodrigão, essa ferramenta deve ser uma fortuna, o olho da cara. Não, velho, é de graça, é só você clicar no link que eu vou deixar pra você na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Nessa parceria aqui com o canal, além de você baixar um aplicativo que é essencial para você que quer entender mais sobre o esporte, ficar ligado em tudo que tá rolando, você ainda tá dando mó moral aqui pro Rodrigão no canal, porque aí você fortalece a nossa parceria. Então já faz isso agora, clica aqui no link, aponta a câmera do seu celular pro QR Code e baixa o SofaScore, beleza? Agora vamos ali, que eu quero te contar um negócio do Medel. Um clube popular, como eu. Sou uma pessoa que vem de um bairro difícil do Chile. Me identifiquei e quis fazer a tatuagem o mais rápido possível. Quando o Vasco da Gama anunciou lá em 2023 a contratação do chileno Gary Medel, a torcida sabia que o Cruz Maltino estava assinando com um cara que tinha muita história na bola. Um jogador que, mais do que pelo momento que ele vivia, estava chegando no Vasco pela experiência e mostrando que ele estava completamente mergulhado no projeto. O cara veio pro Brasil sozinho, nem trouxe a família dele porque ele sabia da situação do Vasco e entendia que o gigante da colina ia precisar dele mais do que 100% focado no futebol. O Medel, cara, foi bicampeão da Copa América com o Chile, jogou no Boca Juniors, foi importante em clubes do futebol europeu como Sevilha, Internacional, em várias temporadas. Ele foi um cara referência no meio campo quando a gente fala de volante defensivo. Jogou no Besiktas da Turquia, no Cardiff City da Inglaterra, um cara rodado pelo mundo inteiro. E antes de chegar ao Vasco, ele estava no Bolonha da Itália, que foi um outro time italiano em que ele fez mais de 100 partidas na carreira. Isso não é pra qualquer um, meu irmão.
O Medel era mesmo um cara de muita experiência, mas mesmo com toda essa rodagem que ele teve na bola, ainda foi um cara que chegou no Vasco e já começou tudo daquele jeito. Deu uma declaração na entrevista coletiva dizendo que estava chegando pro segundo maior time do Brasil. Que conversa é essa, Medel? Obviamente Vasco es un club muy grande, como me han dicho acá, el segundo, no sé, uno de los más grandes acá de Brasil. Estoy muy contento, muy feliz de esta nueva experiencia y obviamente los hinchas, he estado en hinchas que son pesados, que son intensos, que les gusta ganar, que les gusta el jugador que se entrega al 100% y yo creo que voy a representar muy bien lo que quiere el hincha. Não importa o que você pensa, quando você chega num clube que tá te pagando o seu salário em um outro país, você não fica ranqueando ele atrás de ninguém não, velho. Ou você não fala nada, ou fala que você tá chegando no maior clube daquele país. Qual é, Medel? E o Medel pode até ter começado com o pé esquerdo, mas em pouco tempo ele conseguiu se redimir graças ao que ele fez em campo. Mesmo sendo um cara que chegou no clube já com seus 36 anos e que não era mais um menino, o Medel se mostrou um cara muito importante na defesa do Vasco, principalmente porque era um cara que moralizava mesmo a parada e tinha muita qualidade para sair jogando. Qualquer um que tentasse fazer graça para cima do Vasco, o Medel já agia daquele jeito que o torcedor esperava, partia pra cima, cobrava e se fosse necessário, o pau fechava, meu irmão. Houve algumas boas confusões com ele em campo, que ele se envolveu naquele jeitão do Medel, mas ele foi um cara que logo de cara já se identificou com a torcida, que entendeu o que era o Vasco e como é que ele precisaria agir dentro e fora de campo para conseguir o respeito da torcida. O cara tomou muito cartão, foram 8 amarelos em cerca de 30 jogos, 2 cartões vermelhos ele tomou. O Medel era o cara da confusão, até no estacionamento com o Água Santa ele arrumou confusão com o Neilton ficando maluco. Lembra? Vem aqui, Medel, que eu vou te pegar. Teve também a confusão do bafo com o Diego Costa do Botafogo. Irmão, não tem jeito, o Medel era treta mesmo e o torcedor do Vasco esperava isso, sabe? Porque imagina, cara, você tá brigando contra o rebaixamento, você tá vendo seu time lá assim, morrendo. Meu irmão, não tem essa, cara, tem que ser sangue na veia. Você quer um cara que chegue lá e dê um tabefe na orelha de quem tá grudado no celular. Quer dizer, não, isso deu ruim. Tiene que luchar por títulos, es un equipo grande, todos lo conocemos en Brasil y tiene que luchar por eso. Esperemos que traigan un par de refuerzos porque faltan refuerzos aquí que necesitamos y espero que se logre lo más rápido posible porque para poder pelear tenemos que estar al 100% todos. É um pedido do elenco, da comissão técnica, reforços? Sí, y se nota que falta unos 2 o 3 refuerzos, espero que se logre, el cuerpo técnico lo ha pedido y espero que lo traigan porque lo necesitamos y obviamente hay que luchar por todo. ¿Tá? O Medel era desse jeito e era o jeito que ele foi durante a carreira toda. Ele foi um capitão que o Vasco precisou em 2023 e graças a esse estilo dele, mesmo com todas essas dificuldades, o Cruz Maltino conseguiu permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Medel chegou a fazer tatuagem do Vasco na perna, ele fez de todos os clubes por onde ele passou, mas é um cara que sempre se declarou ao Vasco, o torcedor gostou dele também ter colocado o Vasco na perna, dele ter exaltado a grandeza do Vasco, porque teve muito jogador que passou pelo Cruz Maltino e parece que não entendeu o tamanho do clube, irmão. O Vasco é gigante, meu velho. E aí, é claro que com tudo isso, o Medel ganhou a torcida e ele ainda falava muito sobre sonhar em conquistar um título com a camisa do Vasco, uma conquista que há tempos a torcida tá esperando. Só que as coisas, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, não aconteceram desse jeito. Cara, eu sou camisa 5, pra mim o volante tem que ter essa postura. Embora eu não tenha essa postura em campo, eu sou muito mais da elegância jogando do que propriamente da confusão. Eu acho que todo time tem que ter um cara estilo Medel, não dá pra ser diferente. Só que o Medel deixou o clube, como eu disse pra vocês, de uma maneira que não foi legal. Na temporada seguinte, ele se envolveu em uma confusão com um garoto do elenco do Vasco, por uma questão de comportamento que ele não achou adequada e foi cobrado da pior maneira possível, o que acabou, claro, gerando uma grande confusão e o clima pro Medel depois disso ficou péssimo no Vasco. Tem sido muito tranquilo, né? Porque Medel é uma grande liderança. Acho que não tem esse problema com o grupo. A opção foi realmente para a gente tentar, no primeiro jogo contra o Fortaleza, uma linha de 3 com o Maicon, com o Léo. Realmente foi uma opção técnica, né? E deu certo. Acho que a gente foi muito bem no jogo contra o Fortaleza. A gente repetiu contra o Atlético Paranaense, a dupla principalmente com o Maicon e o Léo.
E a gente está seguindo porque a gente está sentindo que a gente está consistente defensivamente. Acho que hoje, mais uma vez, a gente provou uma consistência defensiva. Sofremos sim em alguns momentos, mas eu acho que os dois ali estão funcionando muito bem. Com o João, com o Rojas, como foi contra o Fortaleza, com o João hoje. Mas é muito mais pela consistência, né? Mas Medel é uma liderança, é um atleta que puxa o grupo para cima nas conversas, no vestiário. E se em algum momento a gente tiver que colocá-lo, eu tenho certeza que ele vai estar pronto para ajudar o Vasco. E ele quer muito, como você falou, é um jogador muito competitivo, gosta do jogo, mas ele está ajudando da forma dele. Muita gente diz que não houve esse clima ruim, até o treinador do Vasco falou sobre isso na época, disse que o Ramon Dias já tinha saído e disse não teve nada de confusão, ninguém tá de cara virada pro Medel, mas muitos outros jornalistas falaram que os bastidores ali do Vasco, a relação entre o elenco e o Medel não ficou legal por conta da atitude dele. E aí aos poucos o Medel foi sendo escanteado, perdendo espaço no time, e essa falta de espaço, ser colocado meio que de lado pelo grupo, fez o zagueiro deixar o Vasco depois que ele entrou em acordo para uma rescisão amigável com o Cruz Maltino. O cara tinha um alto salário e diziam que era acima de R$1 milhão. O Medel acertou a sua volta então ao futebol argentino, acertou o seu retorno ao Boca Juniors, clube pelo qual ele teve uma excelente passagem, mas pelo clube argentino, nessa segunda vez que ele chegou por lá, ele mal jogou. No segundo semestre de 2024, sofrendo com lesões e não conseguindo ficar bem fisicamente para disputar a posição no Boca, que tem um elenco que é bem meia boca, ele acabou voltando para o Chile no começo desse ano para defender mais uma vez a Universidade Católica, que foi o time que revelou ele para o futebol. Saiu do Vasco jogando pouco por conta de uma confusão, chegou ao Boca Juniors e por lá pouco atuou, sendo um cara que assim sofreu bastante com lesões e já não era o Medel da primeira passagem, e aí voltou para a Universidade Católica, onde até agora ele só fez 4 jogos. Depois sofreu uma lesão e até agora não retornou ainda para o time. A gente tem que lembrar que o Medel tá com 37 anos, perto de fazer 38, e não é um cara que se destacou pelo seu primor técnico. Sempre foi um jogador que precisou estar bem fisicamente para conseguir jogar bem. Ele não é horrível com a bola, até tem uma boa saída de bola, qualidade para jogar, mas sempre foi um volante ou zagueiro, como ele é atualmente, que se destacava porque corria muito, dava vida pelo time, o famoso pitbull ali da defesa. E sem essa explosão física e a pegada no meio campo que viraram característica do jogador, eu duvido muito que ele siga jogando por mais alguma temporada, além dessa que ele vai defender a Universidade do Chile. O Medel é o tipo de jogador que tem tudo a ver com o Vasco da Gama, um cara que sabe a importância do futebol para a torcida do Gigante da Colina e que não tem medo, não mostrou em nenhum momento isso, medo de cara feia dos rivais, não pipoca em decisão e que enfrenta qualquer time sem tremer, porque sabe que estava jogando por um gigante, sabia o tamanho do Vasco. Ele era o cara certo pro Vasco e o Vasco era o time certo pro Medel chegar aqui no Brasil. Só que infelizmente foi no momento errado. Primeiro porque ele chegou no clube já tarde, talvez se ele viesse mais jovem pro Vasco com seus 30, 31 anos, em um momento melhor do clube, ele poderia ter se tornado um ídolo da equipe de São Januário e teria conseguido conquistar o tão sonhado título com o Vasco. Mas o Vasco viveu um período caótico quando ele esteve por aqui, com a 777 e várias coisas que não foram bem legais aconteceram nesse período. O Vasco perdeu muita coisa boa nessa confusão entre SAF e diretoria. O que é uma pena, porque eu tenho certeza que todo torcedor do Vasco tem um respeito pelo Medel e pela forma como ele aceitou vir pro clube num momento que vários outros jogadores poderiam ter tremido e cagado nas calças. O Vasco estava na zona de rebaixamento, estava sem treinador e ele aceitou vir pro Vasco e cumpriu muito bem o seu papel. Ajudou o clube a não cair para a segunda divisão. Agora é desejar boa sorte pro chileno e esperar para ver o que é que ele vai fazer no final dessa temporada. Mas e você? Também concorda que se o Medel tivesse chegado um pouquinho antes, ele podia ter uma história muito maior no Vasco da Gama? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, de baixar o SofaScore no seu celular. E meu irmão, viu onde foi parar esse jogador aqui do Vasco? Clica aqui pra eu te contar essa história. Vai, vem cá, deixa eu te contar.